Boa tarde a todos os participantes, aos colegas aqui da mesa. É um prazer estar aqui nesse debate. Campolina, nossos colegas de Conselhão, né, Campolina? Onde esses debates foram feitos de forma bastante intensa nos últimos anos. Bom, eu vou tentar focar em alguns aspectos para esse debate, entendendo que eu vou me concentrar menos no diagnóstico e mais tentar desenvolver algumas ideias propositivas, pensando justamente o desafio de formular estratégias e projetos de desenvolvimento. Eu queria partir do breve diagnóstico para poder enunciar o que eu estou trazendo como contribuições, olhando, evidente, um esforço maior para ver o rebatimento sobre o mundo do trabalho, sobre o mercado de trabalho. Nós não podemos deixar de ter como referência que nós estamos pensando um projeto de desenvolvimento para uma das maiores economias do planeta. Segundo, para uma das economias que reúne o maior volume de ativos para a valorização do capital. Esses ativos estão posicionados estrategicamente, têm um valor intrínseco e de incorporar valor adicionado fantástico. São alguns ativos de permanência por séculos. Para além dos ativos naturais, minério, petróleo, nós temos ativos como florestas que têm potencialidade econômica de longo prazo, principalmente com as mudanças demográficas e o envelhecimento. A indústria da saúde, por exemplo, tem uma avenida de oportunidade nesse espaço. Isso é o ponto de partida. Segundo, e a terceira dimensão nesse aspecto é que nós temos uma estrutura produtiva complexa, uma base industrial bem desenvolvida ao longo a partir da década de 30. E isso tudo se constitui em um ativo complexo que precisa ser compreendido para montar um projeto de desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto que aí daria uma hora de conversa só para tentar explicar minimamente o que é isso. Mas esse é o pressuposto. Segundo pressuposto, nós estamos, nesse momento, vivenciando uma etapa acelerada, vertiginosa e alucinada de desmobilização dos institutos, instituições e recursos que sustentaram uma estratégia de desenvolvimento nacional. O que se construiu dos anos 30 até o final do regime militar, nós estamos desmontando desde o início dos anos 90, fizemos ao longo dos anos 90, interrompemos a partir de 2003, 2004, e estamos fazendo nesse último ano em uma velocidade estúpida. Isso nos coloca um olhar para o futuro de que nós teremos nos próximos meses, provavelmente, um país com toda a sua estrutura produtiva e seus recursos naturais sob controle de capital internacional. Portanto, é uma sociedade capitalista, das maiores economias do planeta, cuja dominância na condução da estratégia econômica está subordinada ao capital internacional. Portanto, soberania é palavra do passado. Nós estamos discutindo algo arqueológico, não há mais soberania. Isso é interessante pensar porque nós temos uma mudança estrutural no capitalismo. Até há bem pouco tempo, estados nacionais tinham grandes empresas multinacionais que operavam no planeta sua estratégia de dominância. Nós discutimos os imperialismos e aquelas teses todas que nós gastamos em nossos antepassados políticos tempos nos debates interessantes. O que tem de mudança agora é que nós temos empresas multinacionais que têm Estado para operar suas estratégias. Isso muda radicalmente a estratégia econômica no planeta do que é o capitalismo organizado, com uma outra mudança estrutural que poucos de nós, talvez ninguém consiga compreender exatamente o que significa do ponto de vista de prospecção. É que este capitalismo passa a ser articulado, organizado e mobilizado do ponto de vista do seu interesse, que é o máximo lucro no menor prazo possível, pelo capital financeiro. E ninguém sabe o que é uma organização produtiva que oferece uma taxa de retorno em uma velocidade estúpida.
Vou dar um exemplo concreto do que isso significa do ponto de vista de uma estratégia de empresa. Copel, no Paraná. A Copel, no Paraná, recentemente foi fazer a distribuição dos resultados da empresa. O diretor da área de investimento, voltada para a estratégia da empresa, propôs ao conselho a regra básica que era distribuir 25% dos resultados para os acionistas e 75% reinvestir na empresa. O governador afastou este diretor da empresa e o conselho de administração aprovou o que é a lógica dominante e aquilo que deve orientar as decisões das empresas. 75% do lucro da empresa foi destinado aos acionistas e 25% do investimento da empresa. É desta lógica que nós não entendemos claramente o que ela significa por uma estratégia de desenvolvimento. Não há desenvolvimento com esta lógica. Ou o desenvolvimento que nós vamos ter é um subdesenvolvimento ou... não sei qual é o nome disso. Então, aquilo que preside o nosso pensamento, que é organizar a base produtiva de uma sociedade em um território, com um arranjo institucional, que é um determinado Estado, indutor disso, desaparece. Então, esse é o pressuposto que eu acho que nós precisamos compreender para fazer esse debate. Nessa perspectiva, o que está ocorrendo neste momento no país é um desmonte acelerado das instituições que sustentam essa possibilidade de construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Porque a lógica que preside o que está posto, aparentemente, é que esta lógica de desenvolvimento será coordenada pelo capital mobilizado pelos fundos de investimento. Basta ver no Valor, semanalmente, as declarações dos gestores de fundo de investimento. Nessa semana tem do gestor de um fundo chinês, que diz quais são as suas prioridades de investimento no Brasil. É energia, é terra, portanto, eles querem que rapidamente regulemos a venda de terras estrangeiras e faremos isso no segundo semestre. O Ronaldo vai dizer, mas está o projeto pronto para ir para o Congresso votar. Então, tem uma série de projetos. Outros dizem, esse controle do espaço aéreo. O Brasil tem um projeto de lei pronto pelo governo federal de abertura de 100% do espaço aéreo brasileiro, sem nenhuma contrapartida. Bom, já autorizamos a venda do pré-sal, já autorizamos... Bom, nós estamos autorizando. Acabamos de autorizar essa semana as reservas florestais, abrimos a floresta de partes, portanto, abrimos o pressuposto de rever todas as reservas florestais, está aberto o espaço para outras iniciativas desse tipo e assim por diante. Poderia ficar relatando várias iniciativas nesse aspecto. Então, o que há um processo de desmonte dessa estrutura institucional construída ao longo de 50, 60 anos, que deram ao Estado brasileiro capacidade, por meio das instituições e das empresas públicas, bancos, Petrobras, tudo que nós temos, esse arranjo institucional complexo, uma possibilidade de orientar um desenvolvimento que responda às questões que você começou a colocar. Nós estamos abrindo mão disso, e em uma velocidade muito grande. E se nós olharmos a experiência recente de uma outra alternativa de condução, é de que quando nós temos essa possibilidade, as decisões anteriores não são revertidas. O desmonte feito anteriormente foi começado a reverter em alguns aspectos de forma muito marginal. Mas mudanças essenciais nós não conseguimos rever, nem na Vale, nem no setor elétrico, não revimos, não consegue. Então essas mudanças que estão sendo feitas podem alterar dramaticamente a nossa soberania para conduzir um projeto. A terceira questão que está colocada é que este rebatimento, que o rebatimento desta estratégia sobre as nossas instituições e sobre a nossa capacidade política de decidir a estratégia, vai ficar debilitada. Não sei qual é a democracia possível e suportável em um país cuja dinâmica econômica é dada por interesses externos, cujo nível de desigualdade está posto com a visibilidade que nós vemos, que tem essa amplitude de território e esta riqueza neste solo, que tem este mercado interno, mas cujos interesses estarão fora daqui. Talvez nós estejamos começando a ver qual é o projeto. Está claro
pelas informações que circulam nos meios de comunicação, que a elite está cada vez mais estruturando um projeto de vida onde vive-se na Europa e produz-se no Brasil. Então, seremos, de fato, uma base de exploração produtiva clara. Acho que é esse o projeto que está sendo desenhado. Os meios de comunicação garantem fluxos fáceis de deslocamento. Me parece que é isso que está posto. Dentro desta lógica, eu não vou aprofundar, porque eu gastaria mais um outro tempo grande para tratar disso, mas dentro desta lógica, o projeto de reforma da Previdência e da reforma trabalhista é perfeito. Ele é necessário e será aprovado. Tomara que o Lécio e a Ju me digam o contrário, mas eu acho que será aprovado. Dentro desses dois projetos, ele já tem um anterior que foi importante, que é uma alucinação, mas foi aprovado, que é o teto do gasto por 20 anos. O problema não é o teto do gasto por 20 anos. Eles sabem que aquele troço não vai funcionar. Não vai funcionar ano que vem, porque já estão com uma armadilha monumental, não sabem o que vão fazer. Este mês o governo está perdendo 2,5 bi de receita. O teto que eles colocaram no gasto já é um teto que eles não vão poder executar, eles não vão ter recurso financeiro para executar o teto que eles impuseram, o gasto vai ser muito menor, não sabe como fazer. A decisão provavelmente vai ser cortar mais 30 bi de investimento, e nós vamos ser um país que não vai ter um centavo de investimento do Estado brasileiro. É uma alucinação. Mas é isso. O projeto em curso é um projeto que acaba com a capacidade do Estado, mas o teto foi aprovado e, dentro do teto, cabe uma mexida estrutural na questão da Previdência, não tem dúvida. Se fosse o maior gasto batatinha, nós estaríamos discutindo a reforma das batatinhas. Não é batatinha, é Previdência, então é Previdência. A reforma da Previdência, nós todos aqui, na nossa autocrítica, devemos olhar para ela e dizer, nós não fizemos uma discussão séria sobre Previdência. Nunca fizemos, nós no nosso campo. Não enfrentamos os problemas estruturais de sustentar nenhum estado de desenvolvimento, nenhum estado que conduza o desenvolvimento, qual é a proteção social que nós daremos aos idosos. Eu acho, fui lá, inclusive, na Câmara dos Deputados, fazer o debate sobre essa reforma da Previdência Trabalhista e disse, nós deveríamos começar uma reforma da Previdência anunciando. O nosso projeto é dar, aos 65 anos, talvez, proteção a todos os brasileiros e brasileiras. O nosso projeto diz, aos 65 anos, todo brasileiro e brasileira estará protegido. De partida, tem 25 milhões que estão nessa idade e estão fora da proteção, nós vamos incluí-lo. Qual é o projeto? Aí nós temos que enunciar o projeto. Não é possível que, nesse projeto, nós recepcionemos as desigualdades brutais que nós temos no mercado de trabalho brasileiro, entre o trabalhador que ganha salário mínimo e um servidor que ganha 50, 70, 80 mil reais e se aposenta com uma aposentadoria integral. Não é suportável. Não estou dizendo se é justo ou não ele ganhar, estou dizendo é que um sistema de proteção universal, nenhum Estado nesta condição de produção econômica e de distribuição desigual, não suporta essa desigualdade. Como que nós enfrentamos esse problema? Como que nós estruturamos um projeto que dá proteção a todos? Ninguém propõe a proteção a todos. Como movimento social, nós estamos dando conta que nós estamos perdendo. Alguns estão perdendo, é verdade. E esse projeto é para que tire muito de muita gente, porque não cabe todo mundo. Então vamos tirar as pessoas do acesso à Previdência. Retarda, inibe, proíbe, joga 25 anos, um monte de gente não vai ter aos 25 anos de contribuição, então vai ter que trabalhar mais. Acima dos 65 anos, quem está no mercado de trabalho, 8 em cada 10 estão na informalidade, então se ele não conseguir 25 anos, não vai conseguir jamais, está excluído. Mas o Estado ofereceu a condição, se você conseguir atender, ok, se não conseguir, dançou. É a liberdade, é o indivíduo na sua máxima liberdade de enfrentar as condições objetivas. Então, ao pensar um projeto de desenvolvimento, nós não podemos deixar de enfrentar essas questões que são dramáticas. E tentando ser muito claro, as nossas formulações estratégicas são insuficientes para dar respostas coetâneas com os princípios de utopia, de justiça, de igualdade, porque nós fazemos. Em parte, os nossos projetos replicam a desigualdade como condição de partida. E atribuímos a um ente terceiro, no geral o Estado e o empresário, a obrigação de tratar dessa desigualdade para o futuro. Mas a desigualdade presente, da qual nós estamos incluídos e fazemos parte do topo superior,
permanente. Eu não sei se é possível uma sociedade com o tamanho da brasileira não enfrentar essas desigualdades ao pensar a sua estratégia de desenvolvimento. Eu não sei qual é a solução. Mas o que eu sei é que nós não conseguiremos reproduzir essa desigualdade ad infinito. E nós temos que criar condições políticas para transformá-la. A outra dimensão, que eu acho que é mais dramática do que essa em relação a essas duas reformas, estou me concentrando nas duas, podia tratar das outras coisas, mas vou tratar dessas duas, é que centenas de vezes mais importante do que a reforma da Previdência é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é, de fato, a reforma essencial. A reforma da Previdência ela é acessória. Ela nos incomoda, ela mobiliza legal a sociedade, dá para fazer o agito, dá para fazer a greve geral, fizemos uma bela greve geral, um grande movimento em Brasília, está certo do ponto de vista da mobilização, mas a que importa é a reforma trabalhista. E do ponto de vista estratégico, eles foram muito inteligentes. Na Previdência, eles encaminharam um projeto mais pesado do que precisavam no curto prazo, apanharam, estão tendo que recuar. E na Previdência, na Trabalhista, eles mudaram a estratégia. Mandaram um projetinho que era uma formiguinha, o movimento sindical ficou lá preocupado com a formiguinha, se a perninha dela estava legal, não estava, se ela estava mancando, não estava. Negociou com o ministro a formiguinha, melhorou a formiguinha, ficou uma formiguinha poderosa, deram uma turbinada nela, ficou legal. Apresentaram para o relator recebeu a formiguinha, disse, pô, que legal, boa contribuição, não sei o que lá. Numa quinta-feira ou quarta-feira, ele leu o relatório de 8 medidas, que era o projeto inicial, o governo, eles apresentaram um projeto que altera 300 aspectos da consolidação das leis do trabalho. De 8 para 300. A maior reforma trabalhista da história do país, desde que a CLT foi criada. Eles leram o relatório, a minha hipótese, a Jo, não sei se ela confirma, eu vou arriscar, mas eu acho que, de forma conservadora, 80% do Congresso nunca leu esse projeto e não conhece. Quem conhece é a nossa base, a oposição lá que leu, que debateu. O pessoal não conhece. Na semana seguinte votaram na comissão e na outra semana votaram no plenário. Em 3 semanas eles votaram um projeto que altera quase 100 anos de história. Esse projeto, em síntese, implode o movimento sindical. Ah, porque vai acabar com a Receita? A Receita vai criar um probleminha, mas o fundamental é que o projeto retira o poder de negociação do sindicato, oferece para o indivíduo o direito de negociar diretamente com a empresa, cria uma comissão antissindical que representa os trabalhadores, fecha acordo e quita débito trabalhista, dá às empresas a possibilidade de criar os mais diferentes instrumentos de contratos de trabalho que flexibilizam jornada, salário e condições de trabalho, e dá ao indivíduo para que, de forma independente, autorize a empresa a executar aquele contrato, dá poder para o indivíduo quitar débito trabalhista. Todo ano agora o Clóvis vai ser chamado pela empresa e convidado a dar uma quitação trabalhista do débito trabalhista do ano anterior, e se ele der esta quitação, ele não poderá recorrer na justiça. Portanto, o débito passivo trabalhista de 5 anos cai para 12 meses no máximo, e provavelmente, se o Clóvis não quiser assinar esta carta, ele será convidado a entrar numa outra sala, com uma outra poltrona, para assinar uma outra carta. Mas, se ele quiser entrar na justiça, ele vai ter que pagar. Então, a justiça deixa de ser gratuita no Brasil. E se ele se atrasar, por acaso, na primeira audiência, que muito acontece, em torno de mais ou menos 25% dos trabalhadores não sabem achar a sala da audiência dele no prédio da justiça, ele perderá a causa e terá que pagar metade das despesas do processo trabalhista. Se ele não pagar, ele jamais poderá entrar na justiça novamente. Essas são meia dúzia das 300 medidas que tem ali dentro do projeto. O Senado aprovou essa semana o relatório. Os senadores começaram a conhecer, e muitos deles, inclusive da situação, começaram a falar que aquilo era um absurdo, e nos perguntaram, por que vocês deixaram esse projeto passar na Câmara? Isso os senadores nos perguntando, por que vocês deixaram passar esse troço na Câmara, e nós aqui vamos ter que resolver esse troço? Então, bom, não sei. Por que vocês deixaram esse troço andar na Câmara? Não sei.
Nós não queríamos esse troço, agora ele foi aprovado. Vocês têm, não pode deixar, não, vamos. Porque eles aprovaram ontem, aceitaram na íntegra o projeto, dizendo que o presidente Temer vai vetar alguns aspectos. Dos 300, talvez 5 ou 6, vai deixar 295, 294. E depois vai fazer uma medida provisória para corrigir. Bom, é um atestado de incompetência política, mas não é. Na verdade, o que tem é uma pressão clara de que este projeto tem que sair. Por quê? Porque este projeto permite, sem que se possa perceber imediatamente nenhuma perda de direito imediato, assintosa, um processo de redução do custo de trabalho permanente. O Brasil terá legalizado uma estrutura e um processo de ajuste do custo do trabalho para o custo necessário. Legal, protegido, aonde as empresas terão a garantia de que não acumularão passivos trabalhistas. As empresas estão faceiras. Então, esse outro projeto está em curso, acho eu que até o final do mês de junho, no máximo na primeira semana de julho, será aprovado no Senado. É o que eu acho. Tomara que a Joe essa diga o contrário. Hã? 29 de junho. Bom, então, este projeto, ele, de fato, cria um ambiente adverso. Eu quero finalizar só rebatendo para o mercado de trabalho. Essas duas instituições fazem parte do que eu estou chamando dos desmontes das instituições. No mercado de trabalho, esse processo de desnacionalização da nossa base produtiva tem trazido o capital para uma reorganização. O que eles têm feito? 3 coisas. Uma parte das empresas compradas pelas empresas internacionais são fechadas. Compram e fecham porque, na verdade, estão comprando no mercado interno e passam a ser importadores daquele produto. Vai para Caxias do Sul, base do setor automotivo, eles estão comprando as empresas e fechando. Bom, o que acontece com o emprego? Some. A outra parte, eles estão comprando essa estrutura produtiva e farão dessa estrutura produtiva adequações em um processo de médio e longo prazo. É o que está acontecendo com a soja toda já é internacional, os fornecedores de equipamentos agrícolas para a produção de soja também é capital internacional, e provavelmente a soja será exportada em grão, porque ela é um negócio mais atrativo exportar em grão do que industrializá-la. Portanto, não cabe uma industrialização da soja como projeto de desenvolvimento. Então, um projeto de desenvolvimento que era agregar valor sobre a soja para transformá-la em um produto que dê produtividade e faça teu projeto de reorganização da população, não tem. Nós vamos exportar soja. Para exportar soja não precisa indústria, não precisa trabalhador, portanto, este projeto que agrega valor e faz o salário médio crescer, dançou. E a terceira parte é o que eles estão fazendo, compra e faz inovação. Portanto, incorpora tecnologia no processo de produção, substitui mão de obra, incrementa a produtividade, essas empresas serão concorrentes internacionais, com salários e condições de trabalho adequadas ao salário nigeriano, chinês, seja lá o que for, estamos integrados. Portanto, olhar para frente é olhar um mercado de trabalho dramaticamente em alteração. Para os engenheiros, especialmente, 3, 4 semanas atrás, participava em São Paulo de um debate onde estava representando o Sindicato das Empresas de Engenharia, e o presidente do Sindicato das Empresas de Engenharia dizia que em São Paulo o maior escritório de elaboração de projetos brasileiros foi vendido para os chineses. Eles estimam, o Sindicato das Empresas de Engenharia, que os efeitos do desmonte do conteúdo local na Petrobras e nos seus 5 mil fornecedores já desmobilizados da Petrobras, dos 16, 18 mil, 6 mil já foram desmobilizados, eles estimam de forma conservadora que 30 mil postos de trabalho de engenheiros foram fechados e não serão repostos. Então, é dessas transformações que nós estamos falando. Nós vamos ter que repensar tudo. Nós vamos ter que repensar tudo. Porque se nós vamos receber um país nesta condição, no momento que o Lessa ganhar a eleição como presidente, a Jo como presidenta, o que nós fazemos, Lessa? Nós vamos pegar esse país e fazer o quê? Fazer o quê? Vai fazer que projeto de desenvolvimento? Sem BNDES, sem Caixa, sem Banco do Brasil, sem Petrobras, sem pré-sal, né? A floresta não é mais nossa, se quiser mexer, paga royalties para não sei quem. Faz o quê?
olha para essa população e diz, eu faço o quê? Bom, quero dizer, eu acho que nós temos algumas frentes. Um projeto nosso que olha para o mercado de trabalho devia dizer, nós temos uma estratégia de reorganização da nossa base urbana. O espaço urbano brasileiro é uma oportunidade de investimento e desenvolvimento industrial inimaginável. Se agregarmos a isso o espaço territorial rural e a integração do ponto de vista de transportes, de energia e tal, é a oportunidade de investimento sem fim. Se agregarmos a isso o desafio ambiental, dizer, o Brasil é um país que pode fazer um processo de industrialização do seu espaço urbano e de uma produção urbano-rural compatível com uma estratégia de sustentação do clima e ambientalmente correta, nós temos oportunidade de negócio industrial inimaginável. Mas isso é um projeto nacional, é um projeto de desenvolvimento nacional. O capital que vem para cá não vai olhar isso com este negócio. A lógica da máxima valorização no menor prazo possível, essas coisas não são bom negócio. Essas coisas só farão sentido se forem induzidas, coordenadas e articuladas pelo Estado, que eles estão desmontando. Então, creio que a nossa tarefa, como projeto, é uma tarefa hercúlea. E a primeira coisa que nós deveríamos fazer, do ponto de vista da nossa atuação de curto prazo, é que nós temos que fortalecer todas as organizações, movimentos, capacidade de resistência, para impedir que, nos próximos meses, essas coisas avancem. Cada avanço que eles querem fazer, que a gente conseguir impedir, é um elozinho de resistência. Porque deixar fazer tudo que foi feito, a Jo Lessa, como os nossos futuros presidentes, terão uma dificuldade enorme de fazer a reversão dessas coisas todas. Exigirão um processo de mobilização ou de pressão social que eu não sei de onde que nós vamos arrancar. Certo? Então, acho que a estratégia de um projeto começa no curtíssimo prazo por maior aderência e maior adesão a qualquer processo de mobilização que o movimento social, os sem terras, os sindicatos, os jovens, nas universidades, nas escolas, o movimento social nos bairros, nós temos que colocar a sociedade em movimento. E termino dizendo, eu tenho ido muito ao Congresso, e também eles podem me dizer, mas o que eu ouço dos deputados e senadores é que eles estão nos odiando como nunca nos odiaram. Estão nos odiando com esse trabalho de ir às bases dizendo o que eles estão votando. Então, acho que nós temos que continuar fazendo isso mais intensamente. Só acho que nós deveríamos, junto com a denúncia de quem está votando contra os trabalhadores, anunciar quem está votando com os trabalhadores. Eu tenho visto cartaz dizendo fulano, Beltrano votou contra, mas eu não vejo nenhum cartaz dizendo Beltrano e Cicrano votou junto com os trabalhadores na defesa dos nossos direitos, porque nós precisamos requalificar as nossas instituições. Então, o Congresso, a Câmara, o Senado, o governo, o sindicato, precisam ser valorizados, porque não há democracia sem instituição. E destruí-lo significa, na verdade, destruir a possibilidade de uma disputa na democracia de um projeto. Se acabar com essa possibilidade, nos resta pouca alternativa. Os extremos, me parece que a subserviência não nos é uma boa estratégia, pelo contrário. Do outro lado, as outras opções mais radicais têm mostrado que as sociedades se conduzem sua história para tragédias. Acho que uma economia como a brasileira conduzir-se para uma tragédia maior do que já está em curso, 350 jovens negros assassinados todo ano no Brasil, já é o prenúncio de uma enorme tragédia. Então, não me parece que também a gente devesse apostar nesse outro caminho. Então, achar o caminho, que é um caminho de grande mobilização e pressão, pressupõe instituições fortes, e eu acho que a gente precisa valorizar essas instituições, senão um projeto pode ser bonito no papel, mas fica inviável do ponto de vista político. Obrigado.